Olá, eu sou o professor Luiz Rezende, começando mais uma aula edital aberto Banco de Brasília. Bem-vindos aos monitores que estão me acompanhando, o pessoal do meu backstage e vocês que já estão aqui na aula. Bom, pessoal, edital aberto, a prova hoje é dia 21. Nós temos um pouquinho menos de 3 meses, né, para a prova é dia 6 de novembro, mas dá tempo, tranquilo, vamos desenrolar. E na aula de hoje, vou trabalhar teoria, vou trabalhar questões, que afinal de contas, edital aberto, você precisa trabalhar o conceito e desenvolver as questões que estão apresentadas de uma forma muito objetiva, de uma forma que permita você resolver o tópico. Conhecimentos bancários, né, que é a parte específica do edital, você percebe que é muito grande, você percebe que se você for se aprofundar em tudo, a prova deveria acontecer em 6 anos. Mas é necessário que a gente entenda qual é a abordagem, como cai em prova, quais são os temas mais recorrentes, para a gente se dar bem, né? Conhecimentos bancários é o tipo de tópico que eu percebi isso nas provas do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal PCD, teve um monte aí de concurso, e nós percebemos que a falha foi uma falha justamente pela recorrência. Foi uma falha justamente para as pessoas, muitas, aprofundarem muito, muito além do que precisava. Então tinha gente estudando o mercado financeiro a fundo, tinha gente estudando os conceitos aí de mercado financeiro de forma extremamente aprofundada, que não era necessário. Então, se você estuda menos do que você precisa, é um erro tão grande quanto você estudar mais do que você precisa. Então, o estudo tem que ser focado, o estudo tem que ser exatamente naquela parte, naquela linha que a gente precisa para a prova, né? E é para isso que eu estou aqui. Na aula de hoje, eu vou trabalhar um tema que não tem jeito, vai aparecer em prova. Porque apareceu na prova do Banco de Sergipe, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Amazonas, e são produtos e serviços bancários. E os produtos e serviços bancários, eles estão listados no edital. Cartão de crédito, cartão de débito, CDB, CDC, tipos de investimento, crédito rural, que é extremamente importante. Então, hoje, né, caderneta de poupança, título de capitalização, seguros, todos esses elementos são elementos abordados em prova, mas alguns são mais importantes. E é justamente esses mais importantes que eu vou trabalhar com você. Cartão de débito, cartão de crédito, CDC, crédito direto ao consumidor, e crédito rural. Nessa 1 hora e meia que nós temos, dá para desenrolar numa boa, dá para aprofundar numa boa e ainda, no final, realizar algumas questões. Perfeito? Então deixa eu tomar uma aguinha que é bastante coisa para a gente desenrolar, bastante coisa para a gente trabalhar. Bom, pessoal, vamos começar pelo cartão de débito. O cartão de débito ele tem uma característica que é de ser um facilitador para que a pessoa acesse sua conta. Então ele não dá nenhum tipo de crédito pré-estabelecido, não dá nenhum tipo de vantagem nem do ponto de vista do investimento, nem do ponto de vista do empréstimo. É simplesmente uma ferramenta de movimentação da conta corrente. Portanto, ele não dá lucro para o banco. Tudo bem, você paga a tarifa, e na tarifa da conta você tem embutido todos os custos do banco, entre eles o cartão, mas ele não gera custo direto. E é justamente por essa razão que existem essas características que são abordadas em prova, e nós temos que trabalhar uma por uma, nós temos que aprofundar para entender, né, como que essa questão do cartão de débito, depois o cartão de crédito, né, vai ser abordado na sua prova. Bom, de início, existem as características que estão aí apresentadas, vamos detalhando, vamos trabalhando uma por uma para entender. O cartão de débito não necessita de análise de crédito, por conta do que eu acabei de te falar, né? Afinal de contas, você pode ter um nome mais sujo que o Putin. Eu não sei se ele tem nome sujo, mas ele tá com o filme queimado, né? Então você pode ter um nome mais sujo que o Putin. Não interessa. Não interessa se você deve. Não interessa se você tem um score de crédito baixo. Porque afinal de contas, todo ser humano que tem uma conta corrente ou conta poupança, ou seja, qualquer modalidade de conta que você faça depósito à vista, você tem direito ao cartão de débito, portanto, não existe aprovação, não existe análise de crédito, não existe perfil a ser estipulado.
Em segundo lugar, não existem encargos diretamente vinculados. Tome cuidado com isso. Eu acabei de dizer, quando você paga o seu pacote, você paga muita coisa embutida, né? Como qualquer pacote. Mas não existe encargo direto, não existe anuidade, não existe manutenção, não existe nenhum encargo diretamente vinculado, exclusivo ao uso do cartão de débito. A terceira característica é uma característica importantíssima e tem muito a ver com bancos digitais. Tem muita relação com os bancos na era digital. O cartão de débito, o cartão físico de débito, ele pode ser utilizado para compra online. Mas você pode gerar um cartão de débito de compra exclusiva. Isso ajuda muito do ponto de vista da segurança. Então não tem problema nenhum, né? Você põe os dados do seu cartão de débito e utiliza o cartão. Mas o que também existe é a possibilidade de você utilizar o cartão de débito de uma forma de geração exclusiva de numeração. Eu utilizo e é bastante seguro. Então você entra no aplicativo mobile do seu banco, né? Entra no seu mobile bank, aí você solicita um cartão de débito para compra exclusiva e geralmente esse cartão de débito, esse número gerado de cartão de débito, ele vinculado à sua conta, ele tem um vencimento em meia hora. Se você não utilizar, ele é inutilizado em meia hora, claro, como uma forma de você poder ter segurança, né? Porque se vazar o número do cartão, pelo menos na pior das hipóteses, você teve prejuízo de uma operação. Então esse é o conceito de permite operações online. Depois, permite maior controle de gastos. Você sabe que quando começou a aparecer esse conceito em prova, né? O cartão de débito ele permite maior controle de gastos. Eu fiquei um pouco em dúvida, assim, né? Fiquei um pouco ressabiado, né? Como assim permite controle de gastos? Na prática, o que significa isso? Na prática, significa que esse cartão, ele... Tudo bem, você pode tirar a segunda via, né? Apesar que eu vou ser sincero, eu nunca peço segunda via quando eu faço uma operação por cartão de débito. Até porque hoje em dia, a maioria das maquininhas permite você registrar e mandar por e-mail, né? A segunda via, né, da operação. Mas, como assim permite maior controle de gastos? Por exemplo, se eu pego dinheiro vivo, nota, não sei vocês, comenta aí. Se eu pego dinheiro vivo, nota, vai gastando muito rápido, né? E eu não tenho controle. Então é muito comum. É porque assim, a gente não utiliza mais dinheiro, né? Ainda mais agora com esse lance do Pix. Mas quando você vai utilizando dinheiro e quando você vai movimentando dinheiro, chega uma hora que você não sabe onde gastou. E você tem, como as coisas estão muito caras, você tem um sentimento que perdeu a grana. Acontece com você? Aconteceu comigo. Eu peguei uma grana. Na verdade, eu recebi uma assessoria que eu fiz há um tempo em dinheiro. Era um valor, sei lá, recebi em dinheiro. E aí eu parei aqui, parei ali, comprei aqui, sei lá, comprei aqui, comprei... Aí 2 dias depois, quando eu fui tirar o dinheiro da minha carteira, sei lá, para depositar, para guardar, eu pensei, eu acho que eu perdi dinheiro. Mas não é que eu perdi dinheiro, é porque eu não controlei os gastos, porque eu não fico pedindo recibo. E o cartão de débito, ele tem um histórico do extrato. E essa justificativa é incontornável, né? Você pode justificar que você não pede lá o recibinho, mas ninguém justifica que não possa ser o extrato. Então, por essa razão, para concurso público, essa é uma característica positiva do cartão de débito. Depois, não são objeto de furto direto. Em que sentido? Isso mudou, viu? Essa frase é uma frase bem tradicional, concurso de banco, só que agora mudou e vocês vão entender por quê. O cartão de débito, ele precisa, para ser cartão clássico, tradicional, cartão que existe desde sempre. O cartão de débito, ele precisa da senha. Sem a senha, ele não opera nada. Então, o cartão de débito, sozinho, ele não tem informações que fazem uma fraude poder acontecer. Porque sem a senha não adianta nada. E como as senhas elas têm uma combinação estrutural muito grande e trava depois de tantas tentativas, ele não é objeto de furto direto. Só que tem um pequeno detalhe. O Banco Central do Brasil já estava desenvolvendo o cartão de débito e crédito por aproximação. Quando chegou a pandemia,
os caras aceleraram isso, por uma necessidade de você não ficar mais tendo que digitar e tudo mais, né? E quando eles lançam o cartão de débito e crédito por aproximação, foi um pouco antecipado, para dizer o mínimo, porque por conta da pandemia. E aí, o próprio Banco Central do Brasil, né, disse que antecipou por conta disso. E o que que acontece? Por exemplo, no meu caso, né, eu sempre perco tudo. Eu sou um cara um pouco desorganizado, assim, de cuidado com as coisas. Ainda mais questão de cartão e tal, eu sou meio desligado. Então eu fiquei preocupado, né? Eu falei pro meu gerente, eu falei, pô, mas eu vou pegar o cartão e eu vou perder e vão passar toda a minha grana. Ele disse que não, que era limite de R$ 50 e todas as operações que eu fizesse apareceria no meu smartphone. E fora isso, quando o banco ele percebe na computação cognitiva, na sua inteligência artificial, e uma operação ela é feita fora do padrão de uso seu, bloqueia, né? Você já percebeu? Quando você começa a passar muito o cartão em locais diferentes do seu hábito e valores diferentes, ou ele bloqueia, ou te manda uma mensagem para você autorizar pelo smartphone. Isso é computação cognitiva no setor bancário. Mas enfim, aí eu falei, beleza, né? 50 conto, caso eu perca e eu veja que eu perdi porque passaram em algum lugar que eu não comprei, pelo menos eu perdi 50 conto. 50 conto é dinheiro, mas não vai me fazer passar fome. Só que aí eu comecei a passar o cartão de aproximação, aí eu passei 50, passei 70, até chegou a R$ 210. E aí eu falei pro meu gerente, né? Eu falei, pô, você deu migué, né? E não precisava de senha. Porque às vezes você aproxima, mas dependendo do valor você tem que digitar senha por segurança, o que não tem muita lógica do ponto de vista da aproximação, né? Porque a aproximação é o não contato físico. Se você tem que aproximar e ainda digitar senha, então, porra, enfia no recipiente, né? O chip. Mas aí ele disse que, na verdade, a computação cognitiva vai fazendo um estudo, e esse estudo dos locais que eu consumo, dos hábitos e horários que eu consumo, permitiria que eu fizesse isso, né? Permitiria que eu utilizasse esse cartão. Qual que é a malandro? Porque é o seguinte, meu irmão, malandro é criativo, hein? Malandro tem criatividade. Só que é criatividade não correndo pelo certo, né? A bandidagem é criativa, a bandidagem é inteligente, só que a bandidagem corre pelo errado, não corre pelo certo. Se corresse pelo certo, teria muita gente de sucesso aí na honestidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque criou o Pix, criou o golpe do Pix. Criou sei lá o quê, criou o golpe do Uber. Criou. É isso, né? Então, o que está acontecendo em São Paulo e nas principais cidades que tem metrô? E ônibus também, mas metrô por conta do fluxo, né? Os caras pegam um monte de maquininha, metem na mochila, deixam as maquininhas, né, no pano da mochila, grudada, já com o débito para só aproximar o cartão. Ficam com o mochilão andando no meio do metrozão, encostando nas pessoas no vagão e passando perto da carteira, passando perto da bolsa, passando perto de um volumezinho no bolso, e vai passando, e vai passando, e vai passando. Meu irmão, naquela muvuca, o cara sempre tem alguém acompanhado. Você percebe na hora ali que passou um débito, primeiro que você vai ficar um pouco confuso e vai achar que você perdeu o cartão. A primeira reação é essa. E aí você vai olhar pro lado, tem 1 milhão de pessoas de mochila e o cara já vazou, né, mano? O cara já deu linha, né? E o pior é que às vezes não tem sinal no metrô. Então você só percebe depois que foi. Então olha que absurdo, né? A pessoa que está no metrô, ela já tem que tomar cuidado, principalmente as mulheres, para não sofrer assédio sexual, para não ser roubado. E agora você tem que ficar esperto com a porra do cartão de débito que os caras fazem o golpe da aproximação. Você sabia dessa? Fica esperto, hein? E fica andando aí no metrôzão e tal, deixa o cartão no lugar que ou, sei lá, deixa num lugar que não gere aproximação. Não deixa na carteira, não deixa na bolsa, deixa num lugar mais distante. Brincadeira, né? Então, agora é objeto de furto. E é objeto de furto por conta da aproximação. E isso pode começar a ter essa variação de abordagem em prova, né? Porque o que não é objeto de furto é o tradicional. Não é objeto de furto, é o padrãozão. Porque hoje em dia, infelizmente, a bandidagem, com a sua criatividade para o mal, criou
o furto de aproximação. É isso que vai cair na sua prova sobre cartão de débito. Mas uma das nossas funções com o edital aberto é dizer para você aquilo que mais cai em prova. E é óbvio que o cartão de débito cai, mas o cartão de crédito cai mais. E por que o cartão de crédito cai mais? Porque o cartão de crédito, ao contrário do cartão de débito, é o que gera lucratividade direta para o banco. Então, vamos às tarifas que podem ser cobradas pelo cartão de crédito. Por que eu estou dizendo que podem ser cobradas? Porque o Banco Central do Brasil, que é o banco dos bancos, o banco que regula, né, essa questão bancária, uma entidade de supervisão do sistema financeiro nacional, como você estuda comigo na estrutura do sistema financeiro nacional, ele diz o seguinte: estas tarifas podem ser cobradas. Se o banco vai cobrar ou não, tem a ver com marketing de relacionamento. Você estuda lá em atendimento e atendimento em vendas, né? E atendimento em diversidade. Então, por exemplo, se alguém gasta muito com cartão de crédito, tira a anuidade. Se alguém está reclamando, ainda mais com esse conceito agora do Open Banking, né? Um conceito do banco aberto, que você pode ir para outra instituição, você tira o cartão. Ou você oferece isenção na anuidade, oferece vantagens. Então, quando a gente diz que pode, principais cobranças, isso tem a ver com marketing de relacionamento, tem a ver com o banco e, meu irmão, numa boa, né? Se você tiver um cartão de crédito sem limite, gasta pra cacete e paga a fatura em dia, gasta 30, 40, 50, 70, 80 mil reais por mês no cartão, você acha que os caras vão cobrar anuidade? Cobra minha, que gasto pouco e quando gasto ainda quero pagar logo para não ficar gerando juros. Aí cobra, mas em geral não, né? Então vamos lá, vamos para as tarifas que podem ser cobradas. O cartão de crédito, ele é um incentivo ao consumo, né? E esse incentivo ao consumo também é chamado de dinheiro de plástico. Porque o cartão de crédito, por que tanta gente se enrola com cartão? Olha que o Banco Central do Brasil, ele mudou a política do rotativo, né? Quando a gente for trabalhar isso, eu vou detalhar. Então, hoje em dia não dá para você ficar no rotativo a vida toda, só aumentando o bolo. Você fica no rotativo uma vez, no segundo mês você é obrigado a pagar a fatura ou negociar e corta o crédito. Por quê? Porque um dos endividamentos maiores que o Brasil teve historicamente, e a função do Banco Central do Brasil é tentar evitar o endividamento da sociedade. Um dos endividamentos mais tradicionais que acontecem é a pessoa ficar no eterno rotativo do cartão de crédito. Então mudou. Mas enfim, fala a verdade, fala aqui no chat para mim. O cartão de crédito não é perigoso porque ele te dá uma falsa impressão de renda que talvez seja futura, ou não em alguns casos. Então é você poder consumir a compra, né, o consumo de uma garrafa, sendo que você não teria condições hoje de comprar. Mas com cartão você pode consumir. E aí a pessoa se enrola no cartão. Então é um incentivo ao consumo. Só que com a inflação estourando, o cartão de crédito passa a ser interessante por outro motivo. Pessoal, vamos entender. Ó, o Brasil já teve nos anos 80 uma situação absurda de inflação de 80% ao mês, chegando a 2 mil e tanto por ano. Imagina, o teu poder de compra do salário diminui 80% num mês. Todo mundo era milionário nos loucos anos 80, quando o presidente era o Sarney, o bigodão imortal da Academia Brasileira de Letras. Porque como aumentava tudo o tempo todo, seu salário tinha que ser reposto para não perder o poder de compra. E aí, todo mundo era milionário, só que é igual a Argentina agora. A Argentina está passando por isso. A Argentina está com uma inflação acumulada no último ano de 60% ao ano. Nos anos 80, o Brasil e vários países tiveram 80% ao mês. É o cenário de mega, hiper, ultra inflação. Nós não estamos nisso. Mas nós voltamos a um quadro inflacionário no Brasil. Né? Em alguns meses mais, alguns meses menos, mas a inflação no acumulado passou de 12%. E quando você tem uma inflação acumulada no último ano de 12%, é uma inflação preocupante. O seu salário em um ano
Desvaloriza 12% no poder de compra. É assim que a gente percebe as coisas mais caras. É assim que a gente percebe a inflação real. E é desse jeito. É dessa forma. Por quê? Porque é exatamente uma forma de desenrolar, é uma forma de trabalhar, é uma forma da gente ir aprofundando, né? A caracterização de inflação. E aí, e não é só do Brasil, né? Vamos abrir um parênteses aqui, né? Estados Unidos chegando a 8%, Alemanha chegando a 7%, vários países explodindo a inflação por conta do Covid, por conta da guerra, crise econômica. Mas o fato é, o que isso tem a ver com o cartão de crédito? O cartão de crédito, você comprando à vista no cartão de crédito, isso apareceu na prova do Banco de Sergipe, uma questão que falava de vencer a inflação com cartão de crédito. Vamos entender. Vamos fazer uma conta simples para compreensão, né? Vamos supor que o meu cartão ele vence no dia 31, certo? Dia 31. Eu estou no dia 1º, ou seja, acabou de virar. Acabou de abrir a fatura. E aí, a inflação é de 10%. 10% ao mês é foda, né? Vamos imaginar caos, 10% ao mês. Nós estamos em 12% ao ano. Tudo bem, 12% ao ano. Então, se você comprar algo no cartão de crédito, hoje, dia 1º, para pagamento na fatura dia 31, você venceu a inflação. Porque lá, à vista, né? Comprar à vista no cartão de crédito. Porque aí você não vai pagar juros, porque você está comprando à vista no cartão de crédito, e você vai pagar no dia 31 o valor do dia 30 você vence a inflação. Então, quando a inflação começa, mas 1%, meu irmão, 1% de R$ 100 é R$ 1, mas 1% de R$ 100.000 são R$ 1.000. E quem tem grana sabe o valor da grana. Eu aprendi isso com o Evandro Guedes, eu aprendi isso com vários empresários que ao longo da minha vida ou eu convivi pessoalmente ou eu convivi profissionalmente. Quem tem grana dá valor para grana. Quem tem grana não gasta besteira. Quem gasta besteira é a gente. A gente que eu digo, quem não teve uma cultura econômica, né? Então, pô, imagina se eu gasto R$ 200.000 por mês no cartão de crédito corporativo da minha organização, organizando eventos para a diretoria. Se eu gasto isso à vista, com inflação de 1% ao mês, você tem que pensar corporativamente, né? Não tem que pensar no mouse que você comprou R$ 30 em 10 vezes no cartão. O banco não está preocupado com isso. Então você vence a inflação. Então vamos lá, vamos para as tarifas que podem ser cobradas no cartão. E reforçando, né? Porque a repetição leva à compreensão. Quando a gente diz que podem, a gente diz que serão ou não cobradas. De acordo com o seu tamanho no banco, né? De acordo com a sua capacidade no banco. Anuidade. Anuidade é o clássico, né? Anuidade é a cobrança mais clássica que existe. Eu vou falando, isso está no material, baixa o material. Os monitores estão deixando aqui o link do material. O material é disponível enquanto a aula está rolando. O material é na faixa. O material é gratuito, você sendo aluno do Alphacom ou não. Então baixa o material, porque tudo isso que eu estou pontuando está detalhado no material. Então vamos lá, vamos para as tarifas que podem ser cobradas. Em primeiro lugar, a anuidade, que é a tarifa clássica. É a tarifa que pode ser parcelada, a tarifa que pode ser anistiada parcialmente ou totalmente. Então, a maior ferramenta de política de relacionamento que o banco tem com o cliente, que tem cartão de crédito e que tem um score de crédito alto, é a anuidade ser anistiada, parcial ou totalmente. Emissão da segunda via do cartão. Pois é. O cartão de crédito tem as mesmas regras do cartão de débito que eu apresentei para você. Você pode gerar um cartão de débito virtual. Você pode gerar um cartão de crédito virtual. Você pode ter um cartão de crédito por aproximação. Você pode ter o cartão de crédito de compra única no aplicativo do banco. Todas as regras de lá servem para cá. Só que se você perder o cartão físico e você for solicitar uma segunda via, isso pode ser cobrado pelo banco. Geralmente não é, porque o custo de fabricação do plástico, como é fabricado em grande escala, na prática não faz muita diferença, mas pode ser cobrado. As 3 próximas cobranças são cobranças muito específicas. E por conta disso, cobranças que a gente encontra sendo abordado em prova. Pelo saque em espécie.
Você já percebeu que quando você tem um limite do cartão, sei lá, 5 mil, você tem um limite um pouco menor, via de regra, poder sacar o dinheiro? Ou seja, eu não estou utilizando o cartão de crédito para comprar um bem ou serviço. Eu estou utilizando o cartão de crédito para pegar uma grana. Eu posso parcelar, posso pagar na parcela, posso pagar à vista no vencimento do cartão. Preciso de dinheiro vivo. É que, meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Hoje em dia, quando você precisa de dinheiro vivo, geralmente, sei lá, é o ilícito, né? Por quê? Que tipo de atividade comercial não aceita Pix hoje em dia? Até os manos aí do corre aceita Pix, a gente ouviu dizer aí, né, na vizinhança, né? Até o pessoal que vende ervas ilegais aceita débito, aceita Pix, aceita tudo. Mas quando você precisa de dinheiro hoje em dia, é, é raro, né? É raro você ter uma necessidade de dinheiro vivo. Sei lá, só se você for pagar alguém por demanda. Minha mãe paga em dinheiro vivo a fisioterapeuta dela. A fisioterapeuta vem, ela faz lá a fisioterapia, ela paga por sessão. Fora isso, não tem muita justificativa. Mas se você for pegar grana no cartão de crédito, que não é sua, é grana do banco, e for pagar na fatura, além da grana e dos juros acumulado que você vai pagar, caso você não pague à vista, você pode ter tarifa. Porque é a tarifa vinculada ao serviço. E essa tarifa vinculada ao serviço pode acontecer, normal, pode ocorrer. Pelo seu uso para pagamento de contas. Você pode utilizar o cartão para pagar conta. É normal, é tradicional, né? Você pode pegar o cartão e utilizar o cartão para o pagamento eventual de alguma conta que você tenha. Isso faz parte do jogo, faz parte do show. Mas que conta? Conta de concessionárias. É muito comum você, por exemplo, estar num hipermercado que tem convênio de correspondente bancário com o banco e o cara está pagando com cartão de crédito do banco, do Carrefour, cartão de crédito que não é um cartão de crédito exclusivo da loja, paga conta de luz, paga conta de água, conta de gás, conta de telefone. Então as concessionárias são essas, né? Conta de luz, conta de água, conta de telefone e tal. E essas IPTU, IPVA, esse tipo de conta pode ser paga pelo cartão de crédito, não é qualquer conta, só que você pode pagar uma. E por que você pode pagar taxa? Porque a função original do cartão de crédito não é sacar dinheiro. A função original do cartão de crédito não é pagar conta. A função original do cartão de crédito é você ter um crédito antecipatório para incentivar o consumo. Então, tudo que é diferente disso tem valor que pode ser cobrado, a lógica é essa. É como se fosse um serviço adicional. Quer que eu dê dicas sobre decoração de estúdio? Então você vai me pagar por fora. Quer que eu dê dicas sobre sei lá o quê? Então a gente vai fazer um acerto por fora. A ideia é essa. Não, eu não dou dicas, é só um exemplo. Pelo seu uso para pagamento de contas, e ó, essa última aqui, né? Como as pessoas. As outras, queira ou não queira, mesmo que a gente nunca tenha se utilizado, nós sabemos que existe, né? Então, bem ou mal, nós sabemos que existem essas possibilidades outras aí. O próximo não. A próxima, ela é bem rara, assim, né? E por ser bem rara, talvez na hora da prova dê problema. É o pedido de avaliação emergencial de limite de crédito. Vamos supor que eu vou fazer uma viagem, ou vamos supor que surge uma oportunidade de negócio, ou vamos supor que eu tenho alguma emergência que demande eu ter um aumento emergencial, permanente ou exclusivo do cartão de crédito. Estou viajando, fiz um planejamento errado da viagem, gastei mais do que eu devia, então eu preciso de um aumento do limite naquele momento para, enfim, continuar fazendo o que eu quero, né? Essa análise de emergencial, ou ela é feita diretamente no banco, ou ela é feita pelo aplicativo, né? O aplicativo do banco, Banco Online. Só que essa avaliação, ela pode demandar custo. Mas o meu banco aumentou meu limite automaticamente. Tudo bem, então você foi passivo na história. E se você foi passivo na história, você não pode ser onerado. Se o banco decide aumentar o seu limite, o banco convida o seu limite para ser aumentado, aí já é outra história. Agora, se aumentou do nada, se aumentou sem você pedir,
não tem tarifa, mas você pode solicitar. Eu já solicitei e não cobraram tarifa. Era uma viagem, exatamente essa situação. Eu fui viajar, calculei errado a parada e gastei mais do que eu devia. Na verdade, não é que eu calculei errado. Eu que fui desregrado. Eu era jovem, tinham vários coquetéis. E aí eu falei pro meu gerente, falei, olha, eu tô viajando, era no México. Tô viajando, e eu tava a serviço, né? Sei lá, né? Tem folga, né? Tava no México, tequila, gastos. Na verdade, eu fui fazer um passeio. Fazer um passeio numa cidade vizinha e foi um pouco cara. E aí eu expliquei a situação, ele aumentou. E não cobrou. Por quê? Porque eu ia gastar, né? Eu ia aumentar a movimentação financeira. Então, é exatamente essas tarifas que podem ser cobradas. E o que também é importante quando nós falamos de cartão de crédito? Também é muito, muito, muito importante trabalhar os tipos de cartão de crédito. Tarifas que podem ser cobradas pelo cartão de crédito. Tudo bem, tem uma outra parte que eu não vou trabalhar agora, eu não estou entrando no mercado. Mas você tem a bandeira, você tem a administradora, você tem o banco, você tem a regra do rotativo. Isso a gente trabalha em outro momento. Aqui eu estou trabalhando as ferramentas do ponto de vista conceitual, né? As ferramentas do ponto de vista conceitual e os produtos e serviços bancários do ponto de vista conceitual. E conceitualmente, tarifas do cartão, por exemplo, né, nas provas de 2021 do Banco do Brasil, foram 3 provas para o mesmo concurso para regiões diferentes. Não é muito comum, mas não teve problema nenhum, tanto que a prova não foi cancelada, o pessoal já está trabalhando no Banco do Brasil. Numa das provas caiu política do rotativo, na outra prova caiu tarifas, e numa outra prova caiu tipos de cartão. Então foram bem democráticos nessa divisão. Vamos, portanto, para os tipos de cartão, que é algo bastante abordado. E aí, quando se fala de tipos de cartão, basicamente existem esses 4 tipos de cartão. O de afinidade, o co-branded, o privado, né, de loja e o smart card. Começando pelo de afinidade. Tem afinidade com o que na sua vida? O próprio nome diz. O cartão de afinidade é aquele que, além da bandeira, né, além da administradora, além do banco, ou seja, além da bandeirinha Mastercard e além do Banco de Brasília, você tem, por exemplo, o símbolo do Coringão, ou do Flamengo, Vasco, Inter, esses outros times que existem. Você tem, por exemplo, o selo do Projeto Tamar, Vamos Salvar as Tartarugas. Você tem, por exemplo, o cartão de partido político. Você tem, por exemplo, o cartão de projetos, né? Tipo, sei lá, SOS Mata Atlântica, Greenpeace. Ou de empresa. É que de empresa, geralmente não tem afinidade. Porque é difícil você ter afinidade com uma empresa ao ponto de querer ter um cartão de crédito da empresa. No Brasil, os cartões de afinidade, ou eles são de projetos ambientais, ou projetos sociais, ou são de time de futebol. Porque, vamos ser sinceros, né? O que gera afinidade para você hoje em dia? É difícil ter afinidade com partido político. De todos os problemas da política e dos partidos políticos do Brasil. Tá bom, lá nos Estados Unidos tem os caras que são partido democrata até o final da vida. Ou republicano, inclusive você se declara, você sabia disso? Quando você vai tirar o título de eleitor nos Estados Unidos, você declara que você é um eleitor democrata, que você é um eleitor republicano ou que você não se identifica com nenhum outro. Aqui no Brasil, a primeira dificuldade que teria é que você não sabe se o partido vai existir daqui a uma semana, né? Tudo bem, tem os petistas, tem o pessoal bolsonarista, e tem outras vertentes e tal, mas, assim, sem entrar em discussões que não nos interessam, a fidelidade partidária para a sociedade é algo muito, muito primário no Brasil, né? Não tem. Até tem cartão de crédito dos partidos, mas não sai muito. Agora, futebol é coisa séria, meu irmão. Certo? Vai Corinthians. Então, os cartões de crédito de time de futebol, de afinidade, são os que mais saem. São os que mais saem. Você não tem nenhuma vantagem direta no uso do cartão. Você só tem afinidade, o orgulho de ter aquela marca da qual você tem afinidade. Projeto Tamar, SOS Mata Atlântica, Greenpeace e o time de futebol. E o uso desse cartão gera um retorno
para a instituição. Então, como que eu posso ajudar o Corinthians, meu time? Utilizando o cartão e gerando um percentual do uso do cartão para o time. Como que eu posso ajudar o Projeto Tamar? Eu não vou lá para a Bahia ver o projeto. Você tem um cartão de crédito, de afinidade do Projeto Tamar, e quanto mais você usa, mais um percentual é revertido para a instituição que você tem afinidade. Então, o usuário, ele tem a percepção de satisfação. Ah, tá bom, então quem tem o cartão de crédito do Corinthians pode comprar com desconto ingresso para o jogo. Aí é benefício, né? Então a afinidade, ela dá vantagem para a empresa, para o partido, time, para a instituição que tem a sua marca lá associada. E aí eu ganho no prazer de ter afinidade de ajudar a instituição. O que é diferente do cartão co-branded, que é o que a gente mais utiliza. E o cartão co-branded, ele é diferente pelo seguinte: é o cartão que você, quanto de crédito, quanto mais você for utilizando, mais você vai agregando vantagens. E quais as vantagens que você vai agregando? As vantagens que você vai agregando são exatamente você, por exemplo, milhas aéreas, desconto no combustível, pontos para trocar por produtos. Você sabe que eu não tinha esse hábito de utilizar, né? Só que aí, tipo, o combustível ficou carão, né? Agora em 2022. Aí eu comecei a utilizar o cartão de crédito meu tem o co-branded dos postos Ipiranga em tudo que é lugar. E aí eu virei o louco do bagulho. Eu vou comprar pão, eu passo no cartão de crédito à vista. Eu vou comprar não sei o que, eu passo no cartão de crédito à vista. Por quê? Porque eu tô sem grana? Não. Porque eu quero acumular para pagar menos combustível. Então, às vezes, a pessoa compra algo de um valor não muito alto e ela passa no cartão de crédito. Por quê? Não porque ela não tem grana. Às vezes não tem, tudo bem também, né? Mas cada um sabe da sua caminhada, né? Cada um sabe do seu corre, né? Mas é uma forma de você acumular milhas. Então, o co-branded é sempre vantagens acumuladas para o usuário. Milhas, ponto de combustível ou DOTs. São aqueles pontos que você troca por toalha. Sabe aquele lance dos DOTs? Você tem 80 milhões de DOTs. Você troca pelo quê? Por uma toalha. É mais ou menos isso. Então, qual que é a forma de você memorizar para na hora da prova não rodar e para na hora da prova não cair numa pegadinha da banca organizadora? É a forma de memorizar relacionamento. E como que você memoriza relacionamento? Quando você tem o de afinidade, quem ganha é a organização da qual você deve afinidade, ou entende que tem afinidade. Quando você tem o cartão co-branded, você que agrega, você que acumula. O cartão Private Label é o cartão exclusivo da loja. Eu sei, você tem o cartão da Marisa, o cartão da C&A, o cartão sei lá do que, sei lá, da Renner. Que essas lojas, né, particularmente de roupa, mas não só, têm os cartões privados de loja. É cartão de crédito, funciona da mesma maneira que os outros, mas você só pode utilizar na instituição. É o cartão da Marisa, é o cartão do banco, é o cartão que quando você entra no hipermercado, você é convidado a ter o cartão e só pode utilizar o cartão. É que, na verdade, o mercado ele mistura bastante coisa. Por exemplo, a minha mãe, ela tem um cartão de crédito gerado por uma rede de supermercados. Só que esse cartão é, na verdade, um co-branded, que foi gerado pelo supermercado, com a bandeira, com o banco. Ela utiliza para fazer compra no mercado e quando ela utiliza para fazer compra no mercado, ela tem desconto, só que ela pode utilizar onde ela quiser. Então é um meio co-branded disfarçado de private label. Private label é o cartão exclusivo da loja. O cartão que você não pode utilizar em outro lugar. O cartão que você é obrigado a utilizar tão somente e apenas na instituição. E finalmente, o Smart Card. Smart Card, né, nós colocamos como uma categoria à parte, mas na verdade qualquer um desses que está aí acima pode ser um Smart. Pode se caracterizar como Smart Card. Por quê? Ele pode se caracterizar como Smart Card. É o cartão inteligente, é o cartão que tem um chip.
E hoje em dia é difícil você ter um cartão que não seja smart, né? Um cartão que não tenha um chip de conteúdo agregado. Eu vou dar um exemplo para vocês de cartão Smart Card para você entender. Tem o meu convênio médico. E aí, beleza, tem o meu convênio. E aí o meu convênio me ofereceu um cartão de chegou um cartão de crédito do meu banco, uma bandeira X e com o símbolo do convênio. Não é afinidade, eu não tenho afinidade com convênio, afinidade de relacionamento. Não é co-branded porque eu já pago o convênio. E não é private label porque eu não pago, né, o convênio. Eu não pago os exames já que eu pago o convênio. E eu não entendi direito, mas beleza, era uma bandeira que eu não tinha e o limite era pequeno, era tipo R$ 500. Aí eu falei, beleza, vamos lá, né? E, apesar de eu não ter entendido. E aí eu fui fazer um exame e aí a moça do hospital do convênio me pediu cartão de crédito. Eu já fiquei putão, né? Tipo, ignorante, né? Eu vou pagar. Ela falou, não, é só para fazer o registro. Aí eu fiquei curioso, né? Eu falei, mas por que razão você pediu o meu cartão de crédito, sendo que eu tenho uma carteirinha virtual do convênio aqui no meu celular? Ela disse, é que na verdade nós colocamos no chip do cartão o teu histórico médico. E quando você for passar num outro unidade, né, do convênio, já estão todos os seus exames, já estão todas as informações aqui. Ou seja, o que eles fizeram? Eles precisavam de um cartão físico para essas informações. Você não vai pegar o celular da pessoa para ficar pondo informação. E também não vai ficar só online porque merdas acontecem, né? A internet cai às vezes. Então os caras deram um cartão, Smart Card, que tem um chip, um cartão inteligente. Eu tenho um atrativo, né? Eu tenho um bônus, eu tenho uma cerejinha no bolo. É o cartão de crédito, que eu posso utilizar, mas é um cartão de informações sobre a minha saúde. Então esses são os tipos de cartões que existem, né? Os tipos de cartões que a gente pode encontrar em prova. Agora, deixa eu ver se é CDC. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente começa a estudar conhecimentos bancários, quando a gente começa a estudar produtos e serviços bancários, repito, tem vários que eu ainda não pontuei aqui. Caderneta de poupança, título de capitalização, seguros. Isso eu vou trabalhar depois. Tem também as garantias do sistema financeiro, que não é produto bancário. Aval, fiança, alienação fiduciária. Mas quando a gente começa a trabalhar produtos e serviços bancários, é muito comum confundir CDC com CDB. CDC é eu pegar empréstimo, eu pegar crédito. É empréstimo. Para você financiar alguma coisa. Para você financiar a compra de um bem. E o CDB é investimento. Então, cuidado. CDC, crédito direto ao consumidor. Você pegar um empréstimo. CDB, certificado de depósito bancário, investimento. Então, ó, quem não me conhece, quem está assistindo a aula pela primeira vez, comenta aqui no chat, porque a minha lógica como educador é a compreensão vem pela repetição. Você tem que repetir, 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 até começar a gerar compreensão. E quando você repete, 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 e você começa a gerar compreensão, aí a coisa começa a melhorar. A coisa começa a ficar mais tranquila. Então vamos lá, vamos repetir para compreender. O João tem uma grana guardada. E o João quer investir. E o João faz um CDB de 1% ao mês. 100% do CDI. Tá bom, né? 1% ao mês. Para investimento de risco baixo, né? Só que aí a Renata quer pegar empréstimo. O João investiu a grana dele num certificado de depósito bancário, uma modalidade de investimento. Você faz no aplicativo. Só que a Renata precisa de grana, ela precisa pegar um CDC, um crédito direto ao consumidor. Ela faz um CDC pré-aprovado lá no aplicativo. Só que o banco está no meio do João e da Renata. E os juros que ela vai pagar do CDC, via de regra, são maiores do que a rentabilidade que eu vou pagar para o CDB. E é assim que o banco ganha dinheiro, né?
a diferença entre os juros cobrado e os juros pago. Então, se ela paga 1,5% ao mês, o dinheiro que eu emprestei para ela, que na verdade é o dinheiro do João, que eu emprestei para ela, e com a parcela que ela paga, eu pago 1% do João de lucratividade. O 1%, o 0,5% vai para quem? Para o banqueiro ficar mais gordão. Para o banqueiro ficar. Eu tô falando gordão, porque você já viu banqueiro tradicional? Tudo bem que os banqueiros brasileiros são magros, mas banqueiro tradicional é aquela figura clássica, né, de Wall Street. Gordão com suspensório fumando charuto. E esse 0,5% é o lucro. Então, CDB é investimento, CDC é empréstimo. Crédito, direto ao consumidor, é um financiamento direcionado à aquisição de bens de consumo. Ou seja, eu quero comprar um carro, só que eu não tenho grana para comprar o carro. Então o banco compra o carro, geralmente alienado. E aí, né, quando a gente for trabalhar as garantias, a gente trabalha alienação fiduciária e fiança. Mas enfim, o banco comprou o carro para mim. Porque o banco me emprestou uma grana para comprar um carro que eu não tinha. O banco comprou direto. E aí eu vou pagando. Então o CDC tem finalidade de aquisição de bens de consumo duráveis, possam ser alienados fiduciariamente. Então, o CDC tem uma relação muito forte com a alienação fiduciária. Vamos abrir um parênteses. Mesmo que essa aula não seja de garantias do sistema financeiro, a gente tem que abrir um parênteses para falar de alienação fiduciária. O banco compra o carro para você. Você não tem grana? O banco vai lá e compra o carro. O carro está alienado ao banco. O banco é o dono do carro. Só que você faz o usufruto do carro. Você faz o uso do bem. E você vai pagando. Você vai pagando. Vai pagando a parcela do financiamento. Na alienação fiduciária, você faz uso do bem, você vai pagando e ao final do pagamento o bem lhe cabe. Quando você é inadimplente, quando você não paga, o bem é tomado de volta do proprietário, que é quem comprou, que foi o banco. Então, eu estou simplificando, né? Mas via de regra é uma garantia real, né? E por que via de regra via de regra não? É uma garantia real. E por que é uma garantia real? Porque é a palavra. Compra o carro para mim que eu vou te pagar. Compra o carro para mim que eu vou cuidar dele, porque se eu não conseguir pagar, o carro tem inteirão. Só que a garantia real é o próprio bem, né? Tem gente que confunde um pouquinho isso de garantia real na alienação fiduciária, mas o bem ele pode ser tomado. Então, nesse sentido, é uma garantia real. Mas enfim, voltando para a vaca fria, modalidade em que o bem financiado fica alienado em favor da instituição financeira credora, o que eu acabei de explicar, como por exemplo veículo, máquinas agrícolas, equipamentos do agronegócio geralmente. Peguem as principais características do CDC. A hora é agora. Isso que aparece em prova. Isso que é o mais importante. Vamos lá. Tem prazo livre, mas o prazo praticado no mercado é de 72 meses. Prazo livre. Mas existe um habitual no mercado, máximo de financiamento, que é 72 meses. E por que 72 meses? É um capricho? Não. Porque 72 meses são 6 anos. E o financiamento por padrão máximo de automóveis e máquinas agrícolas é de 6 anos. E imóvel, você não faz CDC para comprar imóvel. Já é outra finalidade. Taxa pode ser pré ou pós-fixada. Ó, quando você tem uma taxa pré-fixada, você sabe o quanto você vai pagar. Se você tem uma taxa pós-fixada, dependendo do índice que você faz essa pós, você pode rodar. Pega um índice aí, sei lá, IPCA ou qualquer outro índice de mercado. Se a inflação rodar, se o negócio aumentar, se o custo de vida aumentar, você tem que entregar o bem pro banco. Sabe que no meio da pandemia, uma amiga da minha irmã, ela financiou um imóvel pós, né? No SDC, mas foi financiamento pós. Um índice, eu não lembro qual índice, que era meio ruim, sabe? Era muito risco. Então, só que era a condição que ela tinha de financiar, né? E aí ela financiou. Quando estourou o Covid, quando começou a ter pressão inflacionária, quando o PIB do Brasil caiu, quando o custo de vida começou a aumentar, meio que triplicou a parcela do imóvel.
E aí, na época eu estava dando muita aula para o Banco do Brasil, né? E aí eu comentava em casa, na casa da minha mãe, a minha irmã falou assim, o irmão ele manja disso. Na verdade eu dava aula disso. E aí eu orientei, eu falei, olha, tá no papel, tá no papel. Tenta conversar, tenta negociar. O banco não tem interesse de pegar o imóvel, é mó zica. A verdade é essa, né? Mó zica você pegar o imóvel. O banco não quer leiloar o seu imóvel porque é um puta trampo. A grana que ele vai leiloar, geralmente, não quita dívida, você vai ainda continuar com dívida. Então o banco quer que você fique pagando juros. Quer que você pague os juros do período. E aí eu não sei, porque eu não acompanhei, na verdade é amiga da minha irmã, mas ela abriu negociação lá com o banco. Então pode ser pré e pós. Se for pós, você tem que ser alguém que entende que as variações do mercado podem te ajudar, mas podem te prejudicar. O pagamento se dá em parcelas periódicas, normalmente mensais. Ó, isso é importante, né? Teve uma questão no Banco do Sergipe, 2021, que foi um concurso CESP do tipo certo e errado. E nessa prova, CESP certo e errado, teve uma questão que falava de o CDC ele é mensal. E estava errado. Sabe por que estava errado? Porque o CDC ele pode ser mensal, mas ele pode ser semanalizado, ele pode ser quinzenal, ele pode ser bimestral. É que no Brasil a nossa cultura é uma cultura mensal que vem lá da CLT, que estabeleceu o mês de trabalho, férias no mês e tudo mais, jornada semanal e jornada integralizada mensal. Por exemplo, na América, nos Estados Unidos, é semanal. As relações são semanais, né? A pessoa recebe por semana, a pessoa financia por semana, a pessoa tem a lucratividade de semana, mas para nós é um mês. Então é por isso que a tradição do banco é a tradição da cultura econômica brasileira. Apesar que isso está mudando um pouco, né? Por mais que as empresas paguem por mês, quanto mais você tem o cara trabalhando com Uber, quanto mais você tem o cara trabalhando com um trabalho. Eu ia falar trabalho precário, mas o conceito não é trabalho precário, né? Quanto mais a pessoa trabalha por conta própria. Desculpe, uma aguinha. Quanto mais a pessoa trabalha por conta própria, mais ela rompe essa lógica da mensalidade, né? Exige-se obrigatoriamente o seguro do bem alienado, enquanto durar o prazo da operação. Claro, né? Se você comprou para mim essa garrafa, porque eu não tenho grana para comprar essa garrafa, e se eu faço uso da garrafa, mas a garrafa lhe pertence, está alienada a você, qual que é a garantia que você vai ter se eu não pagar o que eu lhe devo? A garrafa. Então eu não posso depreciar a garrafa, né? Eu preciso ter seguro da garrafa. Essas são as características do CDC. Beleza? Bom, as características que você precisa. Se você for além disso, aí é gerador de lero-lero, aí você vai para termos que não interessa. Eu vou trabalhar agora um tópico que é muito importante. É cada vez mais importante. O Banco de Brasília trabalha muito com isso e cai em prova toda hora, que é crédito rural. E por que o crédito rural ele é importante? Porque o crédito rural ele é o crédito de fomento do agronegócio, da agroindústria. E o Brasil, ele é o país do agronegócio. É o terceiro colocado mundial. Está perdendo para a China e para os Estados Unidos, que tem um certo ufanismo, dizendo que o Brasil se tornará o primeiro país no agronegócio. O Brasil é uma potência no agronegócio. O Brasil ele é líder em vários produtos e serviços do agronegócio, né? Carne bovina, carne suína, está entre os primeiros, né? Café, o Brasil é o primeiro desde o Império. Na pandemia, em 2020, o agronegócio impediu que o PIB do Brasil caísse menos. Caiu mais de 4%, mas podia cair mais ainda. E, é, mas o lance é que quando se fala do agronegócio, você fala da necessidade de financiamento do pequeno produtor rural, da agricultura familiar e do grande investidor. E o crédito rural, ele não, ele movimenta muitos bancos, movimenta muitos bancos. E tem as cooperativas rurais. Então a cooperativa vai lá, ela pega uma grana para o setor que ela representa, apesar de ter banco cooperativo, né?
e faz o empréstimo. Então é um tema muito importante. O crédito rural, ele financia o antes, porque o agronegócio é o plantio e a criação, né, de víveres, né? Abelha, boi, porco. Então, o crédito rural, ele financia o anterior, o pré-atividade rural. Sei lá, por exemplo, pesquisa de sêmen. Ele financia a atividade rural, a compra de grãos. Mas ele também financia o pós. Ele financia a comercialização. Então, esse é o primeiro elemento importante sobre o crédito rural. Ele financia todo o processo. O de preparo da atividade rural, o de atividade rural propriamente dita e o pós-atividade rural. Beleza? Então, vamos lá. Crédito rural. Tem questões ainda hoje, não me abandonem, tem bastante coisa para a gente trabalhar, temos aí mais uma meia horinha, um pouco menos, um pouco mais. Bom, em primeiro lugar, o que cai em crédito rural para você? O que é importante a gente desenrolar? O que é importante a gente aprofundar? Para que serve o crédito rural? Quais as funções do crédito rural? Na verdade, isso é o mais importante. E o crédito rural, ele serve para pesquisas ou produção. E é por isso que você não precisa necessariamente estar diretamente na atividade rural para fazer jus ao crédito rural. Um pouco esquisito, né? Até dizer isso é um pouco estranho. Como assim? Como que eu faço jus ao crédito rural se eu não estou na atividade rural? É porque as universidades. Tem muita universidade pública, né, federal, tem campos rurais, né? Me lembro, por exemplo, da Federal Rural do Rio de Janeiro, que fica em Macaé. É que o Rio tem a Universidade Federal Rural, né? Mas, enfim, tem a Universidade Federal Rural de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E essas universidades rurais, elas não têm esse nome à toa, né? Não tem esse nome porque estão em áreas rurais. Tem esse nome, por exemplo, eu fiz Federal de São Carlos. E São Carlos é interior de São Paulo, tem atividade rural, mas não é uma universidade federal rural. E as federais rurais, elas têm cursos voltados, dentre os cursos tradicionais, para a atividade do agronegócio. Então você pode ter crédito rural para pesquisa e produção de muda. Óbvio, né? Você percebeu que já não tem mais época? Mano, eu sou fãzão. Mano é paulistada, né? Mano, eu sou da manga. Eu sou do caju. As duas frutas que eu mais gosto no mundo. Fora maracujá, melão. Mas enfim, caju e manga é a minha cara. Só que tem época, né? E tem época que você não encontra o maldito caju. Já é, porque os caras do agronegócio, eles ficam pesquisando mudança de sêmen, e sêmen, sei lá o que, X-Men, e sêmen Pokémon, e o bagulho, a muda, né? Desculpa, sêmen é outra coisa. A muda, ou senão a forma lá de você tem todo ano. Vira tipo Pokémon o negócio. Pô, eu tava gravando pro AlphaCon, olha só, hein? Atualidades do Sergipe. Concurso da Polícia Civil, acho que de Sergipe. Ó, você for de Sergipe, diz aí. O agreste sergipano não é para amadores. O sertão sergipano, ele chove 3 meses ao ano e faz temperaturas médias de 38 graus. Como que você vai ter atividade agrícola? Porque você precisa de água e você precisa de clima. Os caras desenvolvem muda, os caras desenvolvem semente, muda e semente, né? Mudas e sementes para plantar a porra do girassol e o caju no meio do sertão sergipano, do agreste sergipano. Ou sêmen, né? Sêmen. Claro, né? Porque o Brasil ele é o mega exportador de carne bovina, carne suína, carne de aves, peixe não tanto, mas também. O Brasil é podão na carne bovina, suínos, aves, né? E tem que pesquisar sêmen para ter. Ó, mano, tem boi. Eu vou te falar uma coisa que vai te deixar deprimido. Tem boi que é melhor tratado do que o ser humano. Vive melhor que a gente. O boi tem massagenzinha, luz ambiente, musiquinha. Eu não acordo e tem uma musiquinha rolando. Tudo bem, que eu não vou ser
morto e eu vou pro espeto. Mas tem boi, mano, tem boi que é melhor tratado do que a gente. E tá cheio. Então a pesquisa de sêmen é para você desenvolver novas espécies e espécies adaptáveis, né? Fora a criação de competição, né? Prestação de serviço de inseminação artificial. Meu cunhado, ele é veterinário. Só que ele é veterinário, tipo, vai pra porrada. Mete a mão no. Tipo, zootecnia. Apesar de ser outra especialização, a parada dele é meter a mão no toba da vaca. Não é um fetiche. Estranho. É que, na verdade, ele gosta de trabalhar. É tipo o Dr. Paul. Já assistiram o Dr. Paul? Então, o Dr. Paul é um tiozão veterinário das antigas. Tipo, sabe, dentista que pega assim, arranca o dente e fala, frescura. Tem um dentista que o Norberto, vou contar um segredo. Tem um dentista que o professor Norberto Florindo, meu irmão, meu amigo de fé, meu irmão camarada, tem aqui no Ipiranga que eu nunca fui. Mas a parada é o seguinte, ele olha pro dente e fala, isso tá uma desgraça, vou tirar. E tira o dente. E aí ele trabalha muito com inseminação artificial, né, o meu cunhado. Então ele vai para as fazendas, fica fazendo lá processo de inseminação artificial, isso é muito caro. O processo é muito caro, o método, você pode ter financiamento para isso. Serviço de mecanização. Assistam o Globo Rural. Eu tenho uma lembrança do Globo Rural. Meu pai, ele ficava, acordava de manhã, assistia o Globo Rural e eu estava voltando da noite. Eu estava voltando da balada, do rolezão, e aí meu pai lá assistindo o Globo Rural, e aí eu ficava lá, né, com prazer assistindo o Globo Rural com meu pai, antes de desmaiar e dormir domingo todo. E é muito comum você. E aí, às vezes, agora, né? Agora, agora que eu quero é o sofá da sala. E aí, às vezes, eu tô lá e tipo, rola o Globo Rural. E é muito comum, eu tava assistindo outro dia, um cara, ele tinha vaquinhas e fazia queijo branco. E aí, chegou um cara, viu que ele tinha um bom processo produtivo, boas vacas leiteiras, meteu uma proposta de processo lá para fazer queijo azul. Sabe queijo com um bolor? Queijo azul? É delicioso. Meteu o queijão azul, fez uma experiência, deu certo, pegou aí uma maquinário para mecanizar crédito rural e hoje os caras exportam para Deus e o mundo. Portanto, você pode financiar as máquinas agrícolas, né? Medição da lavoura, isso é claro, porque afinal de contas, quando você vai ter projeção de lavoura, você já viu, muito comum quando você vê noticiário do agronegócio, você está esperando os gols da rodada. É assim que acontece. Você está esperando os gols da rodada. Aí, de repente, plantão do agronegócio. E aí os caras falam, né, que a safra de grãos, a safra de trigo superou a expectativa, foi aquém da expectativa. Isso tem a ver com o valor, que é a regra tradicional de oferta e procura e demanda, né? Então você pode medir a lavoura para fazer projeção de lavoura. Quanto você vai plantar, quanto você vai colher. Isso é caro, isso envolve engenheiro ambiental, isso envolve engenheiro agrícola, isso envolve medição técnica de drone. Hoje em dia tem piloto de drone, eu estou falando sério, eu não estou brincando. E isso é um custo muito alto, né? Um custo bastante elevado. E atividades florestais. Ó, tem atividade rural que você precisa do investimento para o agronegócio, né? Tem atividade rural que você precisa do investimento prospectivo a longo prazo, né? E quando você tem atividade rural, quando você tem atividade prospectiva a longo prazo, você tem uma situação, você tem uma possibilidade de você envolver, de você trabalhar o replantio, o reflorestamento. Sabe aquele palitinho de dente tradicional que tem a mocinha loira, que deve ser uma senhora agora, da Gina? Então, tem área de reflorestamento, né? Então, olha que interessante. Você pode ser uma empresa que nem está na atividade rural. Pode ser uma empresa de móveis de escritório, você pode ser uma empresa de, sei lá o quê, que utiliza palito de dente, e você pode ter a área de reflorestamento. Essas atividades florestais também podem ser financiadas pelo crédito rural. Então quer dizer que o crédito rural ele é um crédito que eu pego. Pessoal, a gente fala desse jeito, brincando. Em primeiro lugar, o tema não é dos mais legais do mundo, né?
e é muito técnico. Então, olha a quantidade de informações que eu estou passando e pontuando. Desse jeito lúdico, mais leve, porque senão você não memoriza nada, né? Chama método. Então fica tranquilo que dá certo. A gente tem muito aluno no Banco do Brasil, tem muito aluno no Banco Central, tem muito aluno que teve sucesso aí em vários concursos. Confia ou não confia? Só que, na verdade, então, eu posso afirmar que o crédito rural é um crédito, eu pego, assim como o CDC, só que ao invés de comprar um carro e uma moto, eu vou comprar máquinas agrícolas? Não. O crédito rural tem regras mais específicas. E também em prova caem as regras específicas. E aí é difícil, né, o cara que está estudando, começando a estudar para banco de Brasília, porque o edital ele não é muito didático nisso, né? Se vocês forem olhar o edital do concurso de vocês, tá só escrito lá crédito rural. Mas na verdade o que cai é para que serve, e cai, além, né, do para que serve, cai quais são as condições. Em primeiro lugar, para você ter crédito rural, você precisa provar sua idoneidade. Claro, né? Imagina que você tem uma, uma fazenda e você tem vários processos trabalhistas e você perde os processos trabalhistas. Porque processo trabalhista qualquer empresa pode ter. Mas você é conhecido por trabalho análogo ao trabalho escravo. E na atividade rural, tem muito trabalho análogo ao trabalho escravo. Como? Eu, eu, eu pego o cara lá, ó, vamos um exemplo objetivo. Eu pego o cara de uma cidade do interior do Amazonas. E, meu irmão, olha para o Amazonas, olha para uma cidade do interior do Amazonas, divisa com a Venezuela. Aí eu pego lá e trago o cara para trabalhar lá no Rio Grande do Sul, na colheita, né, na plantação de uva. Aí o cara tá lá trabalhando, ele não conhece nada da cidade, a cidade é longe pra cacete. Tá no meio da plantação. Ele dorme lá. Aí eu monto uma quitanda, um mercadinho, dentro da minha fazenda. Pasta de dente, sabonete, cachaça, essas coisas. E aí eu entrego, né, pra ele. Só que aí eu cobro mais caro do que eu paguei, eu lucro em cima disso, e eu cobro o salário. Ou seja, o cara nunca vai me pagar. E o cara nunca pode ir embora. Porque o que ele consome de subsistência, que eu vendo mais caro, eu desconto do salário dele, ele sempre está me devendo. Então, se ele for embora, ele tem que trabalhar mais 8 meses para me pagar. Só que quando ele trabalhar mais 8 meses, ele continua tendo pasta de dente, continua consumindo cachaça, pão, e ele nunca vai embora. Trabalho análogo ao trabalho escravo. É por essa razão, o crédito rural ele pede a idoneidade do tomador. E não existe crédito rural sem projeto. Isso é muito importante. Não existe. Você precisa invariavelmente de um projeto. Se você não tiver um projeto, se você não apresentar um projeto muito, muito claramente definido, você não pode pegar crédito rural por uma razão. Olha só, observação do orçamento, plano ou projeto. Salvo quando você quer ter crédito para desconto, né? Você já pegou um crédito e você quer crédito para negociar o débito. Aí é uma operação financeira. Mas se o crédito rural for para medição, for para lavoura, for para o plantio, aí você precisa apresentar o projeto. Sabe por quê? Por conta do próximo tópico. Observância do cronograma e utilização de reembolso. E oportunidade, suficiência e adequação. Eu quero um crédito rural para colher, né? 30 mil sacas de trigo. Só que eu tenho variáveis que eu não controlo. Por mais que a ciência hoje do agronegócio seja super desenvolvida. Por mais que a ciência hoje do agronegócio seja muito desenvolvida, eu tenho a temperatura, eu tenho a guerra da Ucrânia, eu tenho o Covid, eu tenho o frio não previsto. Porque a temperatura tá louca, né? Agora em 2022, agora, ontem, anteontem, terça, dia 19, foi medida a maior temperatura da história da Europa. 47 graus em Lisboa, 48 graus em Londres. Eu vou para Londres ver a neve. Eu vou para Lisboa passar frio para comer friosas e merendeiras.
tá foda lá, tipo era vulcânica. Então, você pode não cumprir a lavoura, né? Você pode não cumprir o plantio. E quando você tem gado, o gado pode ser acometido de alguma doença que acomete todo o gado. Então, é por essa razão que o banco ele vai te liberando conforme a consecução dos objetivos. Ele não vai te dar 8 milhões de reais assim. Toma 8 milhões de reais. Porque depois o trabalho de devolver é um trabalho custoso para o banco. Então, ele vai te liberando conforme a progressão do projeto de medição de lavoura. É a mesma coisa pesquisa de grãos e sêmen, né? Ah, então eu sou um cara que quer criar um boi X. Eu não posso pesquisar para sempre. A pesquisa ela tem um limite, né? Todo projeto tem um limite. Portanto, é a fiscalização pelo financiador, ou seja, a oportunidade, a suficiência e a adequação. Por isso que tem a medição da lavoura. E é por isso que no projeto você precisa apresentar a medição da lavoura. Justamente porque eu preciso adequar, eu preciso adaptar. Que na prática, no resumo da ópera, é você apresentar uma condição de acordo com a sua realidade. Eu não vou. O banco não vai te liberar um crédito para você plantar cacau numa região que não é favorecida a cacau e você não tendo a agrociência da inovação. Eu posso pedir um financiamento rural, um crédito rural de alto aporte, para eu adequar a minha região a uma necessidade de plantio. Mas é que, na verdade, o crédito rural ele também tem no projeto a contrapartida social, né? Por exemplo, se você for mecanizar, se você for trabalhar com automação, quantos empregos você não vai gerar? E aí não é você ser contra a automação ou contra a mecanização. É você ter a contrapartida social na responsabilidade social. Isso tudo tem que estar no projeto. E aqui tem dois elementos um pouco mais técnicos, né? Esses aqui são os que tradicionalmente caem em prova. Liberação do crédito diretamente ao agricultor, só que tem um problema no agronegócio. O agronegócio. Você sabia que no Brasil, a comidinha que está no nosso prato, o arroz, o feijão, o bife, a salada, maionese não, né? É do pequeno agricultor rural. Então, cerca de 70% do que a gente consome no Brasil de alimento é do pequeno produtor rural ou da agricultura familiar. E o que os grandes frigoríficos fazem? Até vendem para o mercado local, mas a cara é a exportação, né, meu irmão? Você sabe que tem um site que oferece um serviço? Não vou falar o nome porque eu não vou fazer propaganda, mas qual que é a parada dos caras? Eles vendem frutas perfeitas, do ponto de vista nutricional, sem furos, sem, né, podre, nada disso. Só que elas são feinhas, elas não são lindas. Sabe fruta quando vem meio assim, meio deformada, mas que tá tranquila, lindona para comer? Então, o mercado internacional não aceita. O mercado internacional ele vê o padrão estético. E aí, o que os caras fazem com a fruta que não é perfeita? Vendem para o mercado local com um custo menor. Você lembra quando teve aquele problema de veto à carne brasileira pela China e pela todos os países, deu aquele problema da carne. E aí a carne estava, é triste falar isso, né? A carne estava apodrecendo nos frigoríficos. Por quê? Porque o frigorífico de exportação, ele não vai querer pegar carne e jogar para o mercado nacional, porque aí vai baratear o preço. Pois é. Então, olha só. E outra, né? O pequeno produtor rural e agricultura familiar tem um percentual muito grande de analfabetismo e de não acesso à tecnologia. Né? Quando eu dou aula de geopolítica, quando eu dou aula de atualidades, e nós fazemos a verificação de crédito rural, a verificação de financiamento, e quando nós cruzamos com a alfabetização e o acesso à tecnologia, nós percebemos que existe uma relação direta. E qual é essa relação direta? A atividade rural tem um percentual maior de analfabetismo do que a atividade urbana. Então, por que eu estou fazendo todo esse meandro, sendo que a aula não é de atualidades? Por que eu estou dando tanta volta se a aula é tipo de outra parada?
Eu estou dando tanta volta por uma razão. Eu estou dando tanta volta porque, afinal de contas, olha aqui, liberação do crédito diretamente ao agricultor ou por intermédio de suas associações formais ou informais, ou organizações cooperativas. Então eu crio uma cooperativa agrícola, essa cooperativa agrícola pega a grana, porque ela tem informações, ela tem acesso, e distribui dentro da cooperativa para o cooperado. Observância de recomendações e restrições de zoneamento agroecológico e zoneamento ecológico-econômico. Claro, né? Tem que seguir as leis de loteamento, você tem que seguir o IBAMA, você tem que seguir o ICMBio, etc e tal. Beleza? Olha só, eu tenho 3 questõezinhas aqui para você. Uma questão VUNESP, 2 IADs, em cima desses pontos de serviços e produtos, e vamos lá. Porque é edital aberto e a gente tem que observar como cai em prova, é óbvio, né? E eu não vou ficar fazendo apenas e tão somente as questões, porque senão é aula de questões, né? Curso completo de questões, mas nesse caso a gente tinha que ir da teoria para a prática. Então vamos lá, questões, porque é aula, curso completo de questões. Questãozinha de CDB, hein? Por que eu peguei uma questão de CDB? Justamente porque como eu não tive tempo de trabalhar CDB com você, né? Como eu fiz uma escolha para falar do CDC, então pelo menos a gente pega e fala do CDC no material, tá bem completão, hein, pessoal? Tem CDB do material, mas a gente fala aqui para tentar pelo menos trabalhar o termo. Assinar a alternativa correta sobre certificado de depósito bancário, CDB, ou seja, investimento. A. É uma obrigação de pagar. É uma obrigação de pagamento passada de um capital aplicado em depósito a prazo fixo em instituição financeira. Não, não é empréstimo, é investimento. Não incide imposto de renda sobre o rendimento produzido pelo CDB. Claro que incide. Só não incide imposto de renda sobre a poupança. Nesse caso, né, se você for fazer aplicação em CDB, na própria rentabilidade que o banco te apresenta, já tem um percentual lá de incidência. Não pode ser negociado antes do seu prazo. Claro que pode. Inclusive, deixa eu te contar uma coisa. Eu, quando comecei a pensar em investir em renda fixa, renda variável, criptoativo, né? Eu invisto, né? Aprendi com o Evandro Guedes a importância de investir e guardar dinheiro. Humildemente. E aí eu pus um pouquinho de dinheiro em ações, pus um pouquinho em cripto, pus um pouquinho em CDB, para ver qual é que era, para aprender. E aí, eu vi um CDB lá. 120% do CDI, não sei o que, não sei o que. Eu falei, é nóis, mano. Demorou. Vou pôr a graninha lá. Vou ver qual é que é. E olha que nem tinha essa inflação altíssima que vale muito a pena o CDB, né? Pus, sei lá, só pra ver, R$ 500. Aí eu pensei, legal, já entendi, já lucratividade diária. Beleza, entendi. Mas eu vou arriscar em ações, né? Vou montar aí uma carteira de mercados variados, né? E vou investir em ações e tal, e depois põe o dinheiro em renda fixa. Aí eu fui tirar a grana. Então, 502. Aí eu percebi que eu não podia tirar a grana, porque o aniversário da porra do CDB era em 2200. Porque eu não observei o prazo. E eu não observei o resgate. Aí tudo bem. Beleza, não tem problema nenhum. Vou lá e resgato a grana. Só que os quinhentão, vendendo antes do prazo, iriam virar 300 e tanto. Porque eu estou vendendo antes do prazo. Eu estou liquidando antes do prazo. Eu assinei o compromisso de ter um prazo. Aí eu assumi a bronca, a burrice, aprendi e tá o dinheiro lá. Hoje tem 600 e pouco. Dei sorte por conta dessa situação de inflação e taxa Selic nas alturas. Então pode. D. Se for pré, porque o CDB ele pode ser pré ou pós, né? Se for pré-fixado, vou botar aqui. Se for pré-fixado, é informado o investidor no momento da aplicação quanto irá pagar. Você entra no aplicativo do seu banco, tem lá 100% do CDI, 120% do CDI, resgate, blá blá blá, blá 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 blá, tudo isso é pré-fixado da história. Trata-se de um título de alto risco? Não, né? Óbvio que não. O CDB é baixo risco, mas a rentabilidade não é tão grande quanto o trade, não é tão grande quanto ações, mas também o risco não é tão grande. Alternativa D.
Mas essa alternativa D é meio óbvia, né? Se for pré-fixado, ó, eu quero fazer um acordo prévio com você. Eu vou fazer o acordo prévio com você, eu tenho que previamente te avisar de qual acordo, né? No ano. Próximo. Essa aqui é uma questão que eu sempre pego, é uma questão que fala de serviços bancários, ou seja, o tema da aula de hoje, mas vinculada à diferença da aplicabilidade dos serviços em banco digital e banco digitalizado. Lembrando que o banco digital é aquele 100% online, que não tem agência, e o banco digitalizado é o Banco de Brasília. Você tem agência, mas você também tem um aplicativo do banco. Um banco digital pode permitir. Ó, e aí eu estou falando sobre serviços, né? Um banco digital, assinada é correta. Um banco digital pode permitir que o próprio cliente ajuste o respectivo limite de transferência ou do cartão de crédito. Por medida de segurança, demandar que tal cliente dirija seu caixa eletrônico. Não tem caixa eletrônico no banco digital. Não tem agência no banco digital, então tá errado. E outra, né? Permitir o limite do cartão de crédito se o banco assim autorizar. Então tá errado. Permitir que o cliente abra a própria conta corrente sem precisar sair de casa e não cobre a taxa de manutenção da conta. São os únicos requisitos obrigatórios que diferenciam o banco digital do banco digitalizado. Claro que eu posso cobrar a tarifa de manutenção da conta. A diferença entre o banco digital e digitalizado é que um tem agência, um tem praça física, o outro só tem praça virtual. Para que um banco seja considerado digital, basta que disponibilize um ambiente de internet banking, que é o site, né? E de aplicativos móveis, que é o mobile banking. Mesmo que por medida de segurança, seja necessário instalar softwares de segurança, nada a ver, né? Na verdade, um banco digital é aquele que não tem agência. Demandar que o cliente se dirija a um caixa eletrônico para desbloquear o respectivo cartão ou senha da internet é aceitável para bancos digitalizados, mas não para bancos digitais. Como que você vai pedir para que um cliente se dirija a um caixa eletrônico de um banco que só existe na internet? Não é óbvio essa alternativa correta. Mas olha aí, disponibilizar serviços gratuitos e pacotes padronizados de serviço, tais como exigido na resolução tal, é o que define um banco digital. O que define um banco digital é ele ser 100% intangível. E tudo isso que eu falei na aula de hoje, cartão de débito, cartão de crédito, CDB, CDC, crédito rural, é a mesma regra para o banco digital e para o banco digitalizado. O Banco Central do Brasil, ele encaixa na mesma categoria. Instituições de intermediação bancárias, bancos comerciais. Não tem diferença. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D. Próximo. O sistema bancário vem passando por um processo acelerado de transformação digital. E por que eu estou falando de digitalização? Porque isso tem a ver com a forma que eu acesso serviços, né? O sistema bancário vem passando por um processo acelerado de transformação digital. Entretanto, o nível de maturidade digital varia de banco para banco. A respeito desse assunto, assinale a alternativa correta. Uma característica do banco digital é a realização do processo não presencial, claro, é digital, como envio de informações e documentos por meio digital e coleta de assinatura de abertura de contas. Perfeito, correto, essa é a definição do banco digital, mas vamos para as alternativas erradas porque elas são ricas, né? Um banco digital é o mesmo que um banco digitalizado. Pula! E está dizendo que a diferença no nível de automação. Não, é praça, física ou virtual. A oferta de canais de acesso virtual representa o mais alto nível de maturidade digital. O mais alto nível de maturidade digital é você ter um aplicativo em que o cliente se entenda participando do banco, um bom aplicativo. O banco digital dispensa o atendimento presencial, digitalizado não, ele tem o atendimento presencial. E por questões de segurança, o banco digital permite a consulta de produtos, mas não permite a contratação, errado. Então você percebeu que quando nós trabalhamos produtos e serviços bancários, nós puxamos, eu trabalhei essa questão numa aula anterior, essas questões, quando nós puxamos, nós começamos a entender que todos, pelo menos esses, né? Inclusive crédito rural, todos esses serviços e produtos podem ser contratados digitalmente ou presencialmente. Perfeito? Então, edital aberto. Estou esperando você no meu Instagram humildemente, prof.luiz.resende com Z.
Siga as redes do AlphaCon, que é o mais importante. E tamo junto. Vamos caminhando. Estude. Mano, se parar, o sangue esfria. Você tem que continuar, você tem que desenvolver, você tem que caminhar pelo certo, mas não deixe. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela sua paciência estando aqui comigo até agora. Força e honra. Estou com você até a sua